Vamos lá então, mais uma semana aqui na CNN Brasil falando de saúde. É o correspondente médico, lembrando que você pode e deve participar, porque a gente gosta bastante, usando a hashtag correspondente médico lá no Twitter, viu? Vai, deixa sua mensagem, responda as nossas questões. E hoje nós temos um assunto chamado dermatilomania. Dermatilomania. Você já ouviu falar nisso? Aquelas pessoas que têm a mania de ficar assim, ó, ou se coçando, ou cutucando, pegando na espinha, ou tirando casquinha, tirando aquela pele na lateral da unha. Isso tem nome, dermatilomania. Vai lá e comenta no Twitter se é o seu caso, hashtag correspondente médico. Doutor Fernando Gomes, bem-vindo, como sempre. Muito obrigado, Elisa. Mais uma semana começando. Vamos aproveitar essa semana como se fosse a última, não é mesmo? E vamos trabalhar, né, Elisa? A gente sabe por quê. Esse é o sentimento, doutor Fernando. Começamos falando sobre o Oscar, doutor. Por que é uma cerimônia tão bonita, premiando gente tão talentosa e, de repente, uma cena chamou a atenção mais que tudo? O ator Will Smith, ou Will Smith, que deu um tapa no rosto do humorista Chris Rock. Foi esse momento ali, ó. O Will subiu no palco, deu um tapa no rosto de Chris Rock e desceu. Por qual motivo? Olha ali a reação do Will Smith, logo depois de ter dado o tapa. Porque Chris Rock havia feito uma piada sobre uma condição de saúde da esposa de Will Smith, a atriz Jada Smith. O Will ficou revoltado e reagiu com um tapa, só que depois ele pediu desculpas quando recebeu a estatueta de melhor ator. Olha só que momento, não é? Ele estava lá para receber uma estatueta, foi indicado e poderia ganhar o prêmio de melhor ator. E acabou dando um tapa no rosto de Chris Rock. Mas o que a gente quer falar? A condição de saúde da esposa é chamada de alopécia, que causa a queda de cabelo. A atriz já deu algumas declarações sobre o assunto. Ela disse que ficou com muito medo quando percebeu os primeiros sintomas, como que foi exatamente sentir que o cabelo dela estava caindo, sem nenhuma explicação, sem entender o que estava acontecendo exatamente, principalmente quando ela tomava banho e via que o cabelo caía sem grandes explicações, caía mais do que o normal. A atriz ainda afirmou que não sabe o que causa isso, mas que acredita ser estresse. Ela também disse que agora lida melhor com a queda de cabelo e que vai se tornar amiga da alopécia, para não ficar brigando tanto, mas e sim compreendendo essa condição. Doutor Fernando Gomes, alopécia é uma doença? É uma condição? É algo passageiro? É algo que a pessoa tem para a vida inteira? O que é exatamente? É uma situação no qual a pessoa tem perda de cabelo que pode eventualmente ser definitivo. Os cabelos que existem no couro cabeludo têm a função também de ajudar na própria proteção do crânio e do encéfalo, em última análise, e tem toda a questão estética que faz com que a gente possa modelá-lo e, de alguma maneira, então, ficar mais atraente ou não. Por isso que acaba, na verdade, muitas vezes mexendo com a autoestima e, enfim, talvez essa tenha sido uma das complicações que a gente viu nesse conflito abertamente em público. O que é alopécia? Basicamente, a perda de cabelo. Esse nome é o nome dado na medicina para essa condição. As causas podem ser genética, podem ser inflamatórias ou relacionadas ao estresse. E nós temos basicamente os tipos, né? Androgenética e areata. Androgenética é muito comum nos homens, o próprio nome andro vem de homem, e essa condição em que as entradas vão ficando mais proeminentes, a coroa ela vai ficando mais rala, e é muito comum em homens quando chega ali na meia-idade. Isso acaba tendo uma correlação com a própria conversão do hormônio masculino, né, da testosterona, e o seu relacionamento com o folículo piloso. Não exatamente um mal, um estresse, qualquer coisa. É uma condição que é mais comum nos homens. Exato. E, obviamente, tem formas hoje em dia de tratamento, tanto com a cirurgia plástica como também com a dermatologia. E a areata é aquela condição em que o sistema imunológico, de alguma maneira, ele reconhece o folículo piloso e acaba atacando ele, levando, então, a perda de cabelo, ou em regiões específicas, ou então até de uma forma um pouco mais difusa. Tem uma grande correlação com situações em que exista o estresse ou condições até mesmo neuropsiquiátricas, Elisa. E a gente não pode deixar de levar em consideração que existem outras condições que a queda de cabelo pode ser pronunciada quando, por exemplo, uma pessoa está fazendo quimioterapia. São exemplos de situações.
Existe tratamento. Bom então, saber. você pode ter medicamentos orais que, de alguma forma, estimulam o fluxo sanguíneo nessa região e também a recuperação do folículo piloso e preservação do mesmo. Remédios tópicos, ou seja, substâncias anti-inflamatórias ou também que acabam, na verdade, interferindo nessa questão da própria conversão do hormônio na cabeça. E também a psicoterapia, tendo em vista que nem sempre você tem esse resultado de uma maneira tão rápida ou satisfatória. E a gente já falou aqui sobre essa questão da autoestima. Sim. Você pode imaginar, né, que isso aqui é uma coisa que, enfim, acaba sendo bem importante. Sim, imagina você, de repente, começar a perder o seu cabelo, não saber o motivo, esse cabelo cair mais do que o normal, e é importante a gente colocar aqui a diferença, não é, doutor? Que a alopécia não é exatamente como, de vez em quando a gente está sentindo que o cabelo está caindo um pouco mais, tem mulheres que às vezes têm uma queda de cabelo no período menstrual, existe o pós-Covid, que algumas pessoas já registraram queda de cabelo também. Então, são situações diferentes e de que maneira a gente detecta, claro, com o médico, mas que fica mais evidente que é uma alopécia. Esse espaço, como se abrisse uma clareira, né, no meio do cabelo, isso aqui é bem característico de alopécia? Isso, quando a gente fala da areata, sim. Então, o cabelo vai caindo numa região específica e você percebe que existe uma diminuição da densidade de folículos pilosos que se pronunciam através da projeção dos pelos. Então, isso é uma coisa bastante evidente. E é claro, você falou de uma maneira muito elegante. Se a gente parar para pensar, os nossos cabelos funcionam como se fosse, por exemplo, uma árvore, né? Então, existem momentos em que a tendência à queda de cabelo acaba ficando um pouquinho maior do que o normal. Ou seja, é normal existir uma determinada perda de cabelos diariamente, da mesma maneira que o ciclo acaba, na verdade, acontecendo. Agora, quando existe um desbalanço, e não é simplesmente por você observar na sua mão, no travesseiro, ou então no banheiro, uma queda acentuada, mas você começa a perceber no próprio couro cabeludo alterações desse tipo, então você tem que ficar atento, procurar um especialista para fazer o diagnóstico e rapidamente começar um tratamento, Elisa. Doutor Fernando, mais uma pergunta, um questionamento. Se você quiser mandar, por favor, em hashtag correspondente médico, manda no nosso Twitter, porque o assunto é bem interessante, porque a gente fala também de vergonha. Algumas pessoas que têm esse mal e não conseguem falar para os outros, é difícil porque publicamente, como é que você vai aparecer com um pedaço de cabelo que simplesmente caiu? Estou falando aqui de maneira meio grosseira, mas de fato é isso, você tem uma parte do seu cabelo que de repente caiu, você não entende o que é, se pode ser será que é uma doença transmissível? Mas será que eu peguei de alguma maneira? Será que eu passei um shampoo errado? E a pessoa fica ali na dúvida e às vezes nem procura o médico para entender o que é isso exatamente. Então, vencer essa barreira da vergonha e conseguir pedir ajuda é muito importante, não é, doutor? Exato. E o especialista indicado aqui é o dermatologista. Existem profissionais que têm essa especialização, assim como também cirurgião plástico que faz implante de cabelo e cirurgias que são propícias e apropriadas para essa situação com indicação específica. Mas, via de regra, a dermatologia acaba sendo a porta de entrada. É muito importante a gente prestar atenção nesse aspecto, porque, de fato, a coisa muitas vezes transborda o problema físico simplesmente. E existe uma leitura, né? De repente, alguma pessoa que é mais desavisada não entende. Primeiro, fica com vergonha por transparecer uma situação que pode parecer, como você falou, uma coisa infecciosa, uma coisa contagiosa, será que é? Fora do controle e, ao mesmo tempo, que acaba arrebatando a própria autoestima. Algumas pessoas perdem um pedacinho, tem pessoas que perdem mais partes do cabelo, algumas chegam a demorar um tempo para recuperar, umas têm um episódio uma vez na vida, outras têm vários, enfim, por isso que é tão importante conversar sempre com o médico. Mas deixa eu ir em frente aqui, porque a gente tem de chegar em todos os assuntos, depois não dá tempo, eu fico chorando aqui, doutor Fernando. Dermatilomania. Você tem mania de ficar se cutucando o tempo inteiro? Ou pedacinho da pele que está descascando. Bom, tem gente que quando está descascando depois de tomar sol fica lá, né? Querendo tirar tudo, não se aguenta. Ou tirando o cantinho da unha, a pele, ou tá o tempo inteiro assim, mexendo no rosto, mexendo no couro, tá sempre se coçando. Esse hábito tem nome? Dermatilomania, é isso mesmo. Em alguns casos mais extremos, isso pode causar feridas sérias e inflamações e também abrir espaço para infecção, viu? De acordo com o Jornal de Pesquisas Psiquiátricas dos Estados Unidos, esse distúrbio atinge cerca de 2% da população mundial. Parece pouco quando a gente compara com o todo, não é? Mas quem tem esse tipo de mal às vezes nem percebe, doutor. Tem gente que fala assim, nossa, mas desde criança é desse jeito, fica o tempo inteiro se beliscando ou se cutucando. A pessoa não percebe que faz isso, doutor? O que é exatamente? Existe uma linha tênue
Elisa, o que acontece? É natural a gente ter o autocuidado. Então, você olha o seu cabelo, você olha a sua pele, você tem o retorno através do próprio espelho. No próprio reino animal, no relacionamento entre animais que têm pelo, existe um processo chamado catação. A gente vê muito isso em grande primata, sabe? Então, é como se um tentasse, na verdade, cuidar ou resolver o problema do outro. E no homem, o grooming, né? Que é esse autocuidado, essa coisa que parece um pouquinho com uma vaidade, alguma coisa assim, mas na verdade pode transparecer um problema maior quando esse hábito vira algo compulsivo. Então vai um pouco além, né? Os sintomas são clássicos, então arranhões, beliscões, fricção, mordidas. Existe uma tendência de, na verdade, não conseguir parar de fazer aquela escoriação ficar ainda maior. Você pode imaginar, se a gente pegar os fâneros, e fâneros eu digo unhas, cabelos, por exemplo, que fazem parte, na verdade, da pele, também pode, na verdade, ser visto dentro desse contexto ainda maior. Por exemplo, o hábito de roer unhas, o hábito de arrancar cabelos. A gente falou sobre queda de cabelo. Tem gente que tem isso, né? De ficar puxando... Tem. E até mesmo quando existem doenças neuropsiquiátricas, pode acontecer de arrancar o cabelo e ainda por cima ter o hábito de comer o cabelo depois, que forma uma situação específica que até a gente pode falar em algum outro momento. O tratamento envolve também a psicoterapia, que é aquele trabalho desenvolvido por um profissional da área da saúde, que faz com que a pessoa entenda essa situação e desenvolva recursos para que não continue, não fique persistindo no hábito, né? Então, é como se fosse uma compulsão. Ela segura, de repente ela não aguenta, vai lá e provoca esse mesmo ato. E também a administração de medicamentos que podem reduzir um pouco a ansiedade e, com isso, controlar esse comportamento, que acaba sendo um comportamento em menor ou até maior escala autodestrutivo. Pois é, doutor, é interessante o senhor falar em escalas, porque a gente tem desde algo que parece mais simplório, uma pessoa que fica o tempo todo ali, tem gente que tem mania de puxar a barba, né? Fica aqui o tempo todo puxando um cantinho da barba, alguns homens estão pensando, estão raciocinando ou estão em algum momento de estresse e estão ali mexendo na barba. Ou às vezes puxando o cantinho da unha, está sempre puxando aquela pelinha, roendo. E até os exemplos mais extremos, olha aqui o que o doutor falou, mordidas, né? A pessoa que, de alguma maneira, vê na pele uma saída para liberar uma ansiedade, um estresse. Isso geralmente está conectado com essa questão da ansiedade, doutor? E eu lhe pergunto isso porque a Paty disse aqui, meus filhos têm, é uma característica enorme de ansiedade. Ela falou pela hashtag correspondente médico. Por que exatamente tem essa conexão emocional? Sim, acaba acontecendo como uma válvula de escape, principalmente porque tem um retorno sensitivo e sensorial. Então, você consegue, do ponto de vista objetivo, colocar um foco naquela situação. Um foco no problema? Um foco no problema, como se aquilo fosse, na verdade, uma válvula de escape. Você conseguir quebrar esse vínculo e desvincular uma lesão física que libera, enfim, mediadores inflamatórios, provoca sensações que podem ou não ser prazerosas, ou até mesmo o próprio aspecto, desvincular isso da questão psicológica ou vivencial que você está experimentando é extremamente importante e aí cabe, na verdade, aos profissionais da saúde em desenvolver esse propósito. O mais importante aqui é a gente reconhecer que existe essa situação. Ela não é tão rara assim, a gente está falando de 2% da população mundial que de uma forma ou de outra tem esse comportamento, mas que merece um olhar diferencial para que a gente possa ter uma vida melhor, né, Elisa? Sim. Afinal de contas, a gente percebe que a pessoa está sofrendo, a pessoa que tem isso, ela sofre por dentro. Pois é, quando a gente fala de coceira, por exemplo, não é tão comum, mas há quem tenha, e muito bom, tanto que a gente falou que 2% da população mundial tem, a pessoa começa a se coçar. E aí ela coça de novo, aí de repente virou um roxo e ela não consegue parar de coçar naquele lugar. E quem vê de fora pensa que é só da sua cabeça, porque você não está sentindo nada. Amarra essa mão aí que você vai parar de se coçar. Mas a pessoa está sentindo aquela coceira. Sim, porque não é tão fácil. Sim, porque você estabelece uma conexão entre uma ansiedade, inicialmente pode ter sido, de repente, um produto errado que foi passado na pele, uma queimadura de sol, como você falou, então teve um start, um ponto inicial, só que depois, na verdade, sai da normalidade. E com esse cutucar, com esse lesar em cima de um tecido que está cicatrizando, você tem a liberação de substâncias que provocam sensações físicas, que acabam interferindo também no processo da própria resolução do problema e da cicatrização. Então, assim, existe uma conexão entre problemas que não têm nada a ver e muitas vezes romper esse ciclo, que acaba sendo um ciclo vicioso, estabelecido dentro da caixa craniana, é algo que se faz necessário. Estou aqui conversando com o Dr. Fernando, ouvindo as explicações
e passeando pela hashtag correspondente médico, hein? É por ela que você consegue conversar com a gente. Doutor, existe algum grupo mais específico que que tenha mais desses episódios, esse tipo de... Posso chamar de distúrbio? É um distúrbio? É um transtorno, né? Uma alteração do próprio comportamento, né? E como é um hábito compulsivo, existe algum grupo, de repente, quem tem uma predisposição a ter toques, por exemplo, ou algumas questões emocionais, está mais predisposto a ter essas manias de ficar ali se mexendo, cutucando, o tempo todo mexendo numa espinha, tirando ali, sem nem perceber que está fazendo? Sim, acaba existindo um ponto de vulnerabilidade psíquica que faz com que essa manifestação ela venha a se apresentar de uma maneira mais exuberante. Mas em termos de faixa etária, isso é muito relativo. A gente tem idoso que apresenta isso, tem criança que apresenta isso. Como eu falei aqui, se você levar em consideração e ampliar a sua visão para os fâneros também, por exemplo, o hábito de roer unhas, o hábito de tirar cabelo, quer seja da sobrancelha, dos cílios, do nariz ou da própria cabeça, você percebe que isso excursiona em toda a faixa etária, inclusive no decorrer dos próprios gêneros. Doutor Fernando, eu já ouvi dizer aqui que eu preciso encerrar. O Caio está dizendo o seguinte: puxa vida, não vamos falar de alopécia? Você chegou tarde, hein, Caio? Porque a gente falou agora no início do quadro. Vou aproveitar a mensagem do Caio, falando da alopécia, para lembrar que, assim que nós saímos do ar, você pode ver o nosso quadro no YouTube da CNN Brasil. Se você entra lá, YouTube, CNN Brasil, tem o quadro só do correspondente médico, tem o cantinho do Dr. Fernando Gomes. Lá tem todos os nossos episódios para você poder rever esse assunto. E mande sua mensagem, tanto de alopécia quanto da dermatilomania, se você tem essa mania também de ficar o tempo inteiro passando a unha, o dedo na sua pele, muitas vezes se machucando. Doutor Fernando, obrigada por hoje. Obrigado a você, Elise. Vamos firme aí que tem uma semana inteira para trabalhar junto, né? Temos esses 5, agora 4 dias, né? Mas temos aí mais 4 dias pela frente. Obrigada, doutor. Obrigado a você, pessoal. Se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.